Tema A. Aspectos sociais do emprego. Líder Danilo Macedo Teixeira. Dinâmica do trabalho. Em uma turma de 58 alunos da disciplina Formação de Valores em Sistemas de Produção, foram divididos 12 grupos, e estes subdivididos por 3 temas, nos quais abordaram temas relacionados à sustentabilidade e consequente desenvolvimento. Este é o tema A, em que os grupos A1, A2, A3 e A4 conduziram suas atividades segundo aspectos sustentáveis do emprego. Diante dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, o emprego está relacionado com o 8º objetivo. O trabalho decente e crescimento econômico é o grande desafio. O momento em que se encontra o mundo, embora seja de muitos desafios e problemas a serem erradicados, é também um momento de grandes oportunidades, pois um grande progresso pode ser observado de gerações passadas até os dias atuais. Grupo A1. O grupo A1, com 4 integrantes, analisou de forma crítica os documentos da ONU e da OIT. Entre os pontos analisados estão: o trabalho decente pode ajudar a promover as políticas mais amplas em favor dos pobres. A diferença de rendimento não pode ser resolvida apenas com transferências de renda. O crescimento econômico não é suficiente para reduzir a pobreza de uma forma sustentável. E no setor agrícola, a promoção do trabalho digno no emprego assalariado agrícola é, portanto, um meio essencial para proteger os direitos fundamentais do trabalho e garantir que o emprego contribua para a redução da pobreza. Grupo A2. Com 5 integrantes, o grupo A2 coletou vários dados sobre o emprego da juventude e da situação mundial do trabalho. Verificou-se que a juventude representa cerca de 18% da população mundial e mais de 15% da mão de obra mundial. Estimativas apontam que a juventude representaria cerca de 35% dos desempregados do mundo. No mundo, os pesquisadores mostraram maneiras viáveis de combater a pobreza, que requer trabalho em grupo por todas as nações do mundo, para ter um resultado global bem-sucedido. Eles mostraram que se 1% do total da renda global fosse investido para combater a pobreza, não haverá pobreza extrema em qualquer lugar do mundo. A zona rural, na qual obtém altos índices de pobreza, tem um grande potencial inexplorado e, se desenvolvido através de um trabalho digno, contribuiria para acabar com a pobreza. O crescimento econômico, por si só, não é suficiente para reduzir a pobreza em grande medida. Há uma necessidade de monitoramento de políticas do governo, proteção social, bem como a natureza da economia realizada pelas empresas. Grupo A3. O grupo A3, contando com 3 integrantes, focou suas pesquisas na situação do emprego no Brasil. Buscou-se resultados além daqueles que estavam contidos nos documentos da ONU e da OIT. Dessa forma, observou-se que, mesmo com a assinatura dos tratados e ratificações, o Brasil enfrenta dificuldades em implementá-las no âmbito legislativo. 54% da população rural brasileira vive na pobreza. 60% dos produtos agrícolas advindos de pequenos produtores, sendo que esse setor representa 70% dos trabalhadores rurais. Porém, apenas 24% destes produtos ocupam áreas cultiváveis. Abandono escolar e inserção precoce no mercado de trabalho. No Brasil, cerca de 52% dos jovens de 15 a 17 anos abandonaram a educação básica. A desigualdade de gênero ainda afeta o mercado de trabalho, mesmo as mulheres tendo grande participação no mercado de trabalho. Constata-se
que elas passam mais tempo estudando do que os homens e mesmo assim recebem menos que eles. Grupo A4. O grupo A4, com 5 integrantes, focou o contexto da América Latina e Caribe. Constatou-se que a região tem feito significativo progresso em direção à erradicação da extrema pobreza. A pobreza está em países em desenvolvimento em predominância em zonas rurais, onde a maioria vive em baixa qualidade de vida. As taxas de pobreza extrema atingiram 10% em 2015, comparando com os 30% em 1990. E essa diminuição foi ainda mais significativa em países em desenvolvimento, que passou de 47% para 14% em 2015. A pobreza é muito influenciada por variantes demográficas. Sendo assim, na América Latina, os países com maior taxa de desemprego também estão entre os maiores da região: Brasil, Colômbia, Costa Rica e Argentina. Conclusão: o emprego se apresenta como um importante fator para se consolidar um desenvolvimento sustentável efetivo. Nota-se que houve uma significativa redução da pobreza, especialmente em países em desenvolvimento. Contudo, a situação está bem longe da ideal. De fato, em todos os grupos, verifica-se que há enormes desafios para a zona rural e suas atividades. Este é o setor que mais apresenta problemas em relação à extrema pobreza, se comparado com a situação de áreas urbanas. A agricultura familiar e pequenas propriedades produtoras carecem de investimento e se apresentam como um local potencial para a redução da pobreza. Obrigado por assistir.